Olá, esse é o Trabalho em Revista, programa do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Veja nesta edição. Já estão abertas as inscrições para a terceira Corrida do Trabalho. O assunto é o tema da nossa entrevista de hoje. No quadro Decisão, veja um processo em que a concessionária de saneamento básico do município de Sorriso foi condenada a pagar indenização por morte de trabalhador. Vamos falar ainda sobre o banco de horas, o acordo que é feito entre empregado e patrão para compensação de horas. Nós já temos o banco de horas há mais de 10 anos, negociado diretamente com o sindicato da categoria através de acordo coletivo de trabalho. No quadro Tome Nota, temos dicas sobre estabilidade no mercado de trabalho. Veja também os destaques do Giro da Semana. É agora no Trabalho em Revista. O banco de horas é um acordo de compensação entre o trabalhador e a empresa. Para que isso aconteça, é preciso estar atento aos critérios estabelecidos. Por exemplo, o limite de horas acumuladas. Entenda mais sobre o assunto na reportagem. Essa empresa trabalha com importação e exportação de soja. Só no escritório aqui em Cuiabá, trabalham 500 pessoas. Para dar conta da demanda sem extrapolar o pagamento das horas extras, é feito o uso do banco de horas. O banco de horas é uma ferramenta que traz uma flexibilização muito grande na questão de jornada de trabalho, tanto para a empresa quanto para o próprio colaborador. Para a empresa, que ela não tem que fazer um pagamento da hora extra naquele momento que ela é realizada, quando há necessidade de uma hora extraordinária. E para o próprio colaborador, porque ele tem condições, quando ele sai mais cedo, essas horas são depositadas em banco e elas podem ser compensadas num outro momento. Nós já temos o banco de horas há mais de 10 anos, negociado diretamente com o sindicato da categoria através de acordo coletivo de trabalho. O banco de horas permite a flexibilização dos horários dos trabalhadores. Bom, normalmente isso é ajustado junto com o gestor antecipadamente. Então, por exemplo, existe um feriado que cai numa quinta-feira. Então, eu ajusto com o meu gestor de na sexta-feira, se eu tenho um saldo já positivo, de poder estar fazendo essa compensação e aí eu consigo ter um período muito maior de folgas. Quando tem a necessidade de resolver algum assunto particular, isso acaba sendo muito utilizado. Então, acaba sendo uma ferramenta de bastante flexibilidade que a gente acaba tendo no dia a dia. Larissa precisou do banco de horas para resolver problemas pessoais e fazer aquela viagem que estava programada há algum tempo. É ótimo, porque a gente tem uma flexibilidade, para caso a gente chegue atrasado, existe esse banco que vai somando esse saldo negativo ou positivo e posteriormente a gente tem essa oportunidade de tirar em viagens ou em alguma outra necessidade que a gente tenha, Ainda mais eu que sou mãe, então às vezes eu sempre preciso, para o filho estar doente, alguma coisa assim, precisa de ter essa flexibilidade em relação ao banco de horas, E você estava me contando que você fez uma viagem bem bacana utilizando o banco. Fiz, eu aproveitei um feriado prolongado e peguei 3 a 4 dias de um saldo de horas que eu tinha positivo. Então isso é bom, que eu pude ver a família e pude aproveitar essa flexibilidade que a empresa nos dá. O banco de horas, como exige a lei, deve ser bem transparente para o funcionário. Nessa empresa, foi criado até um aplicativo, onde os trabalhadores podem ter acesso às horas disponíveis no banco. Bom, na verdade, ele é muito fácil de usar, então mesmo quem não tem muito conhecimento de tecnologia pode navegar facilmente. Basicamente, você acessa o aplicativo que você baixa e aqui tem todas as informações que você precisa. Você tem acesso ao seu holerite e também ao seu cartão ponto. Então, se você clicar aqui no seu cartão ponto, você pode baixar um mês e consegue visualizar todas as suas batidas de ponto, tudo. E é bastante prático, porque você não precisa depender dos outros, Você pode acessar da sua casa, de qualquer lugar que você estiver. O banco de horas é um acordo de compensação. É simples, funciona assim. Se o trabalhador ultrapassou as horas trabalhadas no dia, ele pode compensar essas mesmas horas em um outro período, ou seja, há a diminuição da jornada. Os principais critérios para a adoção do sistema é que o empregador e empregado devem ter uma convenção, acordo coletivo ou individual. O limite diário deve ser de até 10 horas, com exceção das jornadas que são de 12 por 36. Quando o acordo for individual,
A compensação deve ser feita em até 6 meses. As horas extras trabalhadas pelo empregado devem ser compensadas num período máximo de 6 meses. Se isso não acontecer, gera a obrigação, o dever legal da empresa de pagar as horas extras com adicional de no mínimo 50%, se outro adicional não for previsto também nesse acordo. É importante ressaltar que no acordo individual, se a compensação não for feita em tempo hábil, a hora trabalhada deve ser paga com acréscimo de 50%. Para essa advogada, a tendência é que o pagamento de horas extras caia cada vez mais. Que com a Lei 13.467, de 2017, é possível que empregado e empregador façam um acordo prevendo o regime de compensação, ou seja, antes da reforma trabalhista, o banco de horas, ele deveria ser feito por meio de acordo ou convenção coletiva, sempre no âmbito coletivo. Com a alteração, as partes, o empregado e o empregador, podem diretamente formular um acordo individual de banco de horas. E nessa relação patrão e empregado, ambos devem estar atentos ao cumprimento das regras estabelecidas. É fundamental que a empresa adote controles rígidos e fiéis da jornada de trabalho, ou seja, o registro de ponto, o registro de horário, a entrada e a saída para os intervalos de refeição e descanso, devem ser fiéis à realidade do trabalhador. E o trabalhador, ele deve ter acesso a esses registros e acompanhar o relatório de horas, porque o empregado deve ter conhecimento sobre o número de horas praticadas e o número de horas que ele vai ter para compensar. Concessionária de esgoto foi condenada a pagar indenização por danos morais coletivos. Veja mais detalhes com a repórter Sinara Álvares. A Justiça do Trabalho de Mato Grosso condenou a concessionária de saneamento básico de Sorriso a pagar R$ 600 mil por dano moral coletivo. A pena foi aplicada após um trabalhador morrer soterrado no desmoronamento de uma vala que ele cavava. O acidente gerou investigação sobre as condições de trabalho e revelou uma série de irregularidades. A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público do Trabalho em uma ação civil pública. Também foram condenados os consórcios responsáveis pela construção da rede coletora de esgoto e a empresa subcontratada para o serviço. Em defesa, as empresas disseram que o ambiente de trabalho era seguro e que a culpa do acidente fatal foi exclusiva do empregado. No entanto, ficou comprovado no processo que as empresas não atendiam às normas de segurança. Aumentou em mais de 80% a procura pelos atendimentos na ouvidoria do TRT de Mato Grosso. Esse e outros destaques no Giro da Semana. Aumentou em mais de 80% o número de reclamações, elogios e pedidos de informações na ouvidoria do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso em 2018. A principal causa de procura pela unidade foram dúvidas sobre a reforma trabalhista. Só neste ano, o Comitê Interinstitucional Gestor de Ações Afirmativas da Justiça do Trabalho de Mato Grosso destinou quase R$ 100 mil a 3 projetos sociais localizados no estado. Os recursos são de condenações de dano moral coletivo e pagamentos de multa por descumprimento de termo de ajustamento de conduta. No ano passado, 13 projetos foram beneficiados com R$ 2 milhões. O juiz Mauro Vascurvo, da Vara do Trabalho de Colíder, permitiu que uma ex-funcionária de uma padaria, moradora de Mato Grosso do Sul, participasse da audiência realizada por videoconferência aqui no estado. Na decisão, o magistrado determinou o pagamento do FGTS da trabalhadora, além das verbas trabalhistas a que ela tinha direito. No Tome Nota de hoje, veja algumas dicas sobre estabilidade no mercado de trabalho.
5 coisas sobre estabilidade. É garantida estabilidade ao empregado vítima de acidente de trabalho pelo prazo mínimo de 12 meses, a contar do fim do recebimento do auxílio-doença acidentário. A empregada gestante tem direito à estabilidade desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, mesmo que o empregador não tenha conhecimento da gestação. Os empregados eleitos para cargo de direção de comissões internas de prevenção de acidentes, as CIPAs, só podem ser demitidos por motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro. Nesse caso, a estabilidade é garantida desde o registro da candidatura até 1 ano após o fim do mandato. O empregado dirigente sindical também tem direito à estabilidade a partir do momento do registro da candidatura até 1 ano após o fim do mandato, salvo se cometer falta grave. Mas atenção! Fica limitada a estabilidade a 7 dirigentes, igual número de suplentes. O empregado membro da Comissão de Conciliação Prévia, titular ou suplente, tem estabilidade por até 1 ano após o mandato, salvo se cometer falta grave. Essas foram as 5 dicas de hoje. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. TST-Tube é a Justiça do Trabalho sempre com você. As inscrições para a terceira corrida do trabalho já estão abertas. No próximo bloco, o juiz Ivan Tessaro fala um pouco sobre a competição que vai ocorrer em Cuiabá. Não saia daí, a gente volta já! Um país se constrói com respeito às leis e trabalho, de empregadores que assumem os riscos do negócio e de empregados que emprestam sua mão de obra. A Justiça do Trabalho é o ramo do judiciário que julga os conflitos e concilia patrões e empregados. Seu papel é estabelecer a paz social, permitindo que o país cresça com dignidade e segurança. Defenda a Justiça do Trabalho. Ela é de todos os brasileiros. No Brasil, cerca de 2.700.000 crianças, entre 5 e 17 anos, se encontram em situação de trabalho irregular. Não leve na brincadeira. Trabalho infantil é ilegal. Denuncie. Disque 100. Uma campanha da Justiça do Trabalho. Amigo, já vai pra casa? Vou nada, ainda vou ter que rodar a noite inteira pra fazer umas entregas. Rapaz, vê se para pra descansar, hein? Porque, dirigir o dia e a noite inteira cansa o motorista. Eu não canso à toa, ainda aprendi uns truquezinhos aí pra tapear o cansaço. Deixa comigo. Viu o que eu te disse? Trabalho direito é trabalho seguro. Pior que é. No trabalho, também é lugar de cuidar da saúde. Ao invés de mais café, por que não um copo de água? Escada em vez de elevador. Descansar as vistas quando usar o computador por muito tempo. Um ambiente saudável faz bem para todos nós. A Justiça do Trabalho não acontece só nos tribunais. Ela é feita por todos nós. Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso.
A Justiça do Trabalho só existe no Brasil? Mitos e verdades sobre Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho está em diversos lugares do mundo e há muito tempo. Em alguns países, ela existe desde o século XIX. Na França, sua origem é ainda mais antiga, vem da Idade Média. A Justiça do Trabalho, aliás, é bastante comum na Europa. Na Alemanha, maior economia do continente, o sistema é igual ao nosso aqui no Brasil. Juiz local, que equivale às varas do trabalho. Tribunal estadual, semelhante aos nossos TRTs. E Corte Superior, como o nosso Tribunal Superior do Trabalho. Na Inglaterra, existem os tribunais de emprego, com 2 instâncias para julgamento de ações trabalhistas. Também temos cortes de trabalho na Suécia, Noruega e Finlândia, nações que estão no topo do ranking quando o assunto é desenvolvimento. Na América Latina, outros países contam com a Justiça do Trabalho. Chile e Argentina são alguns deles. E essa lista só aumenta. Em todos esses países, a Justiça do Trabalho está presente para resolver conflitos entre empregadores e empregados, garantindo que os direitos de cada um sejam respeitados. Agora você já sabe, a Justiça do Trabalho não existe só no Brasil, mas em todo o mundo. Gostou? Compartilhe! Reafirmando seu compromisso com a transparência e a cidadania, o TRT Mato Grossense disponibiliza em seus sites os mais variados tipos de informações e serviços. Além, é claro, das notícias do Judiciário Trabalhista em nosso estado, atualizadas diariamente. Acesse já www.trt23.jus.br. Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Olá! Hoje nós vamos falar sobre a Corrida do Trabalho, que neste ano chega em sua 3ª edição. O evento promove qualidade de vida e também motiva a prática esportiva. E as inscrições elas já estão abertas. Sobre esse assunto, eu converso agora com o juiz auxiliar da presidência do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso, Ivan Tessaro. Muito obrigada pela participação aqui. Eu que agradeço. A pergunta principal, por que o TRT realiza essa corrida que chega na sua 3ª edição? Bom, veja bem, são várias as razões para realizar uma corrida. Não apenas para promover o esporte e, como consequência, fazer com que as pessoas mais próximas aqui do tribunal, sejam servidores, magistrados, advogados, enfim, os usuários da Justiça do Trabalho como um todo, participem e realizem uma atividade física, que isso significa saúde, mas além nós temos como proposta da corrida levar uma mensagem para a sociedade, porque nós temos parceiros importantes de programas internos da Justiça do Trabalho que são destacados durante todo o processo de divulgação e de realização da corrida. E cito 2 que são muito importantes nisso, que são o Programa de Combate e Erradicação ao Trabalho Infantil. Então nós queremos levar para a sociedade esse tema, discutir, e também o Programa Trabalho Seguro, que envolve todas as ações destinadas a evitar a ocorrência de acidentes de trabalho ou desenvolvimento de doenças ocupacionais no ambiente de trabalho. Então, na verdade, fazer a corrida é usar esse evento como um instrumento, como uma ferramenta para a gente discutir todos esses assuntos que são de interesse da sociedade como um todo e, em especial, da Justiça do Trabalho. Agora, o tema desse ano é um tema que traz uma reflexão muito grande e diferente do ano passado, né? Exatamente. O tema desse ano é Correndo por Mais Justiça e Cidadania. E a razão da escolha foi de tentar aproximar a sociedade da Justiça do Trabalho, que vive um momento de muitos questionamentos, e, ao mesmo tempo, também mostrar para a sociedade que nós desempenhamos um papel que é importante na pacificação de conflitos e, ao mesmo tempo, levamos cidadania
para toda a comunidade que nos cerca e que é usuária do serviço que nós prestamos. Então essa é a razão da escolha desse tema. A Corrida do Trabalho será realizada no dia 1º de maio. Quem são esses parceiros dessa corrida? Os principais parceiros da corrida são a Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho, aqui do Mato Grosso, que é a AMATRA 23, o Ministério Público do Trabalho, é um parceiro fundamental, e nós temos como parceiro histórico a TV Centro-América, que sempre nos apoia e nos auxilia. As novidades em relação à edição anterior, quais são para essa edição? Nós estamos fazendo uma corrida um pouco mais compacta, né? Porque nas edições anteriores nós fazíamos a corrida Kids numa data e a adulto em outra data. Nessa versão, tudo vai acontecer no mesmo dia, 1º de maio. Além disso, nos anos anteriores, em relação aos adultos, nós fazíamos, entre aspas, né, 2 corridas, uma de 5 km e outra de 10 km. Neste ano, nós optamos por fazer apenas um percurso de 7 km para todos os participantes e, além disso, claro, a caminhada, que é para envolver todos aqueles que não estão aptos a correr, mas que querem participar. Então, para eles, tem a opção de fazer a caminhada. Agora, o local desse percurso continua na mesma região aqui de Cuiabá? Sim, aqui próximo do TRT, iniciando e terminando na rua aqui ao lado do tribunal e percorrendo as imediações nesse ano, inclusive com uma novidade de percurso, porque nós vamos passar por dentro do Parque das Águas, que tem uma paisagem muito bonita e tem uma pista de caminhada, de corrida lá dentro, que vai ser aproveitada como parte do trajeto dos atletas. Agora, me interessei. Quem pode participar? Só quem é esportista, quem é amador, criança? Quem é que pode participar da Corrida do Trabalho? Todos aqueles que tenham interesse podem procurar, se inscrever e participar. Não há qualquer requisito que nós tenhamos pensado em colocar no sentido de impedir alguém de participar. É comum ter a participação de crianças até idosos com idade avançada. Desde que se sinta à vontade de participar, será muitíssimo bem-vindo. Agora, atletas também participam dessa corrida, né? Sim, atletas participam e a gente sabe que tem pessoas aguardando a abertura das inscrições para correr lá e fazer a sua inscrição e garantir sua participação. Corrida Kids vai ser realizada à tarde? No dia 1º de maio, no período da tarde, a Corrida Kids, a criançada vem aqui fazer aquela algazarra, aquela brincadeira legal que a gente gosta de ver. Agora, a pessoa, o interessado, tem que estar atento ao número de vagas para as inscrições, é isso? Exatamente, o número de vagas é limitado, provavelmente a gente não vai conseguir atender toda a demanda, então não dá para ficar esperando muito tempo. Tem que correr no dia 1º e tem que correr antes para fazer a inscrição. As vagas, elas são limitadas e quantas vagas estão disponíveis? Sim, são vagas limitadas, 1.800 no total, sendo 1.500 para adulto e 300 para as crianças. Em relação às vagas Kids, que são para as crianças, uma parte estará reservada para ser doada, as inscrições, sem custo, para crianças que nós vamos trazer de escolas conveniadas da periferia da cidade, tentando levar essa mensagem também para a população de baixa renda. As demais serão cobradas o mesmo valor para kids e adultos, que é de R$30 para cada um. Valor menor que do ano passado. Menor que do ano passado, porque nós entendemos que a corrida já tem uma fonte de custeio e que o objetivo não é angariar fundos a partir das inscrições, e sim levar essa mensagem para um número cada vez maior de pessoas, então não tem sentido a gente cobrar um valor alto. Agora, quem se inscreve, quem for participar da Corrida do Trabalho, terá direito a um kit, é isso? Exatamente, tem um kit que vem com camiseta, meia e mais alguns mimos ali para poder participar da corrida e estar devidamente uniformizado e identificado como alguém que se inscreveu e que está apto a participar da corrida, ter o seu tempo devidamente registrado, vai aparecer na classificação. Enfim, tem todo um aparato aí de material que vai ser entregue para os participantes.
Inscrições já estão abertas, começaram quando? Dia 15? As inscrições a partir do dia 15 estão em curso aí, corram. Quando encerrar o limite de vagas ainda? Terminadas as vagas, encerra as inscrições. Não, a princípio é isso, nós não temos condições também de fazer uma corrida de grandes proporções, porque envolveria uma série de outros fatores e de contratações que nós não temos condições de realizar. Então a proposta é essa, uma vez atingida a meta, nós encerramos as inscrições. Para encerrar o assunto, a expectativa é grande para mais um evento? Sim, é enorme. Acho que a expectativa, assim como nos anos anteriores, é a gente fazer um evento muito bonito, de sucesso, com muita gente correndo e levando a nossa mensagem para todos os cantos aí da cidade e do estado do Mato Grosso. Nós conversamos com o juiz auxiliar da presidência do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso, Ivan Tessaro. Muito obrigada pela participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade. E se você quer mais informações, acesse o site corridadotrabalho.com.br. Bem fácil, corridadotrabalho.com.br, aparece aí na sua tela. E assim nós chegamos ao fim de mais um Trabalho em Revista. Lembrando que você pode rever este programa quando quiser. Acesse a página do TRT aí no YouTube. O endereço aparece bem aí na sua tela. Aproveite também para seguir o Tribunal nas redes sociais. E fique por dentro do que ocorre na Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Obrigada pela companhia. Até o próximo programa.